alunos do quinto ano, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Cerejo e estou aqui para mais uma aula de ciências. Vamos ver qual vai ser o tema da nossa aula de hoje? Então, a nossa aula 37 tem por título De Menina a Mulher, as mudanças no corpo e gravidez. E a partir desta aula, nós vamos entender o início da puberdade até a gravidez, todas as mudanças que ocorrem no corpo da menina que se tornará uma mulher. É um assunto muito interessante, né? Quero que vocês prestem bem atenção nessa aula que vocês vão gostar. Você já deve ter observado que o seu corpo já teve algumas mudanças, certo? Você também já ficou um pouco mais nervosa, mais irritada. Todas essas mudanças fazem parte da puberdade. E o que é a puberdade? A puberdade é uma fase que ocorre normalmente durante a adolescência, sendo que nas meninas essa fase ela pode ocorrer mais cedo, a partir dos 8 anos. E é na puberdade que nós temos alterações físicas, ou seja, a gente consegue enxergar mudanças no corpo da menina, mas também a gente consegue ver mudanças comportamentais. E essas mudanças ocorrem por ação dos hormônios sexuais que estão atuando nessa fase. Como eu acabei de falar para vocês, a puberdade é uma fase onde nós temos a ação dos hormônios. No caso da menina, que se tornará uma mulher, os hormônios femininos que atuam aí são dois, estrogênio ou estrógeno e a progesterona. Esses dois hormônios eles vão ser responsáveis pela formação das características secundárias. E o que seriam essas características? Essas características são as mudanças que a gente consegue enxergar no corpo da menina, como por exemplo, como exemplo de características secundárias, nós temos o acúmulo da gordura, né? Regiões onde não tinha gordura antes, passa a ter, como nas coxas, no quadril. Tem também o desenvolvimento do broto mamário. Esse broto mamário que posteriormente se desenvolverá nos seios. É uma característica. Outra característica são os aparecimentos dos pelos, tanto na região das axilas, quanto na região pubiana, no corpo da menina. Tem também o alargamento dos ossos da bacia, né? A menina ela começa a ficar com o quadril mais largo. Outra característica importante é o estirão do crescimento, que é a fase em que ocorre uma aceleração no crescimento do indivíduo. A menina, de um tempo para o outro, cresce muito rápido, é muito comum a gente enxergar. Tem também o aumento da oleosidade da pele. E é essa oleosidade que, quando aumenta, pode influenciar no aparecimento de acnes, né? De espinhas, como a gente fala. E, por último, nós temos também o aumento da sudorese. O que é aumento da sudorese? É o aumento da produção de suor. A menina passa a suar mais, né? E é por isso também que nessa idade a gente precisa ter um cuidado especial com a higiene. Vocês acabaram de ver a ação dos hormônios femininos na formação das características secundárias, né? Que são essas mudanças que a gente consegue enxergar no corpo da menina. Mas os hormônios também atuam no amadurecimento do sistema reprodutor, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, esse amadurecimento vem com a menstruação. Vou explicar para vocês um pouquinho do processo. Nós temos aqui o ovário. O ovário, temos 2 ovários. Eles liberam os gametas femininos, que são ovócitos secundários. Esse ovócito secundário, ele está sendo liberado para que ocorra uma fecundação. Mas, se não ocorrer a fecundação, ele vai se desfazer, junto com a parede do endométrio, que é essa parede do útero aqui, que se formou para preparar para receber o zigoto. Não teve relação, não teve fecundação, se desfaz. E se desfaz na forma de sangue e é liberado por meio da vagina. A primeira menstruação da menina é chamada de menarca. E a última menstruação, quando a mulher já entra numa fase que já não está produzindo muitos hormônios e que também já não está mais ovulando, a gente chama essa fase de menopausa. E é quando a mulher deixa de menstruar. Falamos até aqui sobre menstruação e fecundação. E para entender melhor esses dois fenômenos, a gente precisa entender como é composto o nosso sistema reprodutor. No caso aqui, o sistema reprodutor feminino. Então, nós temos 2 ovários, o ovário direito e o ovário esquerdo.
Dentro do ovário estarão todos os ovócitos secundários que serão liberados a cada menstruação da menina ao longo da sua fase reprodutiva. Cada ovário está ligado a uma tuba uterina que vai levar até o útero, né, que é o que está mais ali no centro. O útero é o órgão onde o neném, o embrião vai se desenvolver, né? Ele tem essa capacidade de crescer para que o embrião se torne um neném bem desenvolvido. O que é importante a gente saber aqui? Que essa parede do útero, que é chamada de endométrio, é ela que se prepara para receber o zigoto quando há fecundação. Deixa eu explicar para vocês. A fecundação ocorre quando o ovócito secundário ele é liberado do ovário e nesse momento que foi liberado, ocorreu uma relação sexual. E aí o espermatozoide, que é o gameta masculino, entrou nesse sistema reprodutor feminino e encontrou esse ovócito secundário. Esse encontro do gameta feminino, que é o ovócito secundário, com o gameta masculino, que é o espermatozoide, a gente chama de fecundação. E a fecundação gera o zigoto. O zigoto vai estar preparado para ser recebido por esse endométrio que se encheu ali de sangue para recebê-lo. Mas quando não há relação, quando não há fecundação, essa preparação se desfaz na forma da menstruação, como a gente viu anteriormente. Então, esse é o sistema reprodutor feminino, certo? Onde a menstruação vai ser liberada pela vagina. Vamos ver agora um pouquinho do sistema reprodutor masculino. Então, aqui no sistema reprodutor masculino, o que a gente precisa saber? O órgão copulador do homem, ou seja, o órgão que vai permitir com que o espermatozoide alcance o sistema reprodutor feminino, é o pênis, né? Que é um órgão que está para fora do corpo do homem. Junto com esse órgão que está para fora, nós temos também a bolsa escrotal. Dentro da bolsa escrotal, nós temos os testículos. E é dentro desses testículos que vão ser produzidos os espermatozoides, que são os gametas masculinos. Né? Então, esses espermatozoides vão percorrer todo esse trajeto até ser liberado pela uretra. É importante frisar que aqui no homem, o caminho da uretra sai tanto o sêmen, né, que é esse líquido onde vai estar contido o espermatozoide, quanto a urina, certo? Então, esse aqui é um pouquinho do sistema reprodutor masculino. E agora vocês vão entender melhor como é que ocorre a fecundação através de um vídeo que foi preparado para vocês. Durante a relação sexual, o homem introduz o pênis na vagina da mulher. Quando o esperma sai do pênis, entre 200 e 600 milhões de espermatozoides nadam movendo a cauda de um lado para o outro em direção às tubas uterinas. Muitos morrem no caminho. Se a mulher ovulou ou ovular próximo do dia da relação sexual, um pequeno número de espermatozoides sobreviventes rodeia o ovócito secundário. Apenas um entra no ovócito secundário. Nesse momento, ocorre a fecundação e o ovócito secundário forma uma capa ao seu redor, impedindo a entrada de outros espermatozoides. Na fecundação, o núcleo do espermatozoide se une ao núcleo do óvulo e forma-se a célula-ovo ou zigoto. A célula-ovo divide-se em duas células, que também se dividem, e essas divisões formam uma esfera de células que desliza pela tuba uterina em direção ao útero. No útero, o embrião passará a receber alimento da mãe por meio da placenta, que fica ligada ao ventre do embrião pelo cordão umbilical. Alimentado pela mãe, o embrião cresce e se transforma em feto. O feto conclui seu desenvolvimento em um período de 9 meses completos ou 40 semanas. Terminando esse tempo, geralmente ocorre o parto e um novo ser começa a vida. Então, vocês puderam visualizar como é que ocorre a fecundação. E a fecundação, quando é bem sucedida, forma o zigoto, que formará o embrião, que se tornará o feto e formará o neném que
depois de 9 meses, né, que é o que dura normalmente a gestação humana, vai nascer forte e saudável, certo? Mas é importante ter responsabilidade dos nossos atos para que a gente não faça nada fora do tempo adequado e que não ocorra nada indesejado, tá bom? Vamos então agora para o nosso aplicando. E no nosso aplicando de hoje, eu trouxe para vocês uma canção. Vamos aqui ver a letra dessa canção. Cor-de-rosa choque, nas duas faces de Eva, a bela e a fera, um certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque, é cor-de-rosa choque, não provoque. É cor-de-rosa choque, mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, um sexto sentido maior que a razão, gata borralheira, você é princesa. Dondoca é uma espécie em extinção, por isso não provoque, é cor-de-rosa choque. Então aqui vocês têm uma letra de uma canção que foi escrita pela Rita Lee, escrita e cantada por ela. E aí, nosso aplicando, vem a seguinte pergunta. Uma importante característica sexual feminina que marca o início da vida reprodutiva da mulher devido às mudanças hormonais é: letra A, ser vaidosa, letra B, zangar-se, letra C, menstruar ou letra D, ser organizada. E aí a nossa resposta é menstruar. Começamos a nossa aula falando sobre a puberdade. Essa fase que é caracterizada principalmente pela ação dos hormônios, né? Na mulher, na menina que se tornará mulher, os hormônios que estão aí atuando é o estrogênio e a progesterona. É importante ressaltar que na puberdade nós temos as mudanças físicas no corpo da mulher e também temos mudanças comportamentais. Falamos das características secundárias, que são essas mudanças que ocorrem no corpo da menina por ação dos hormônios, né? Para relembrar essas características, nós temos o aumento de gordura. Em região que antes não tinha gordura, começa a aparecer essas gorduras, né? Ali nas coxas, no quadril. Temos também desenvolvimento do broto mamário, que posteriormente formarão os seios. Temos ainda o aparecimento de pelos, esses pelos que aparecerão tanto na região das axilas quanto na região pubiana. Temos o alargamento dos ossos da bacia, que é uma característica que vai preparar o corpo da mulher para a reprodução. Temos também o estirão do crescimento, que é uma característica importante, que é o momento em que a menina cresce muito rápido. Temos o aumento da oleosidade da pele, é uma característica secundária, é o momento em que começam a aparecer as espinhas, né? E temos, por fim, o aumento da sudorese, que é a produção do suor. E por conta disso, é importante ter um cuidado especial na higiene para que não ocorram odores fortes, certo? Na nossa aula, nós também falamos sobre a menarca e a menstruação. A menarca é a primeira menstruação da menina, né? E aí, para entender como é que ocorre isso, a gente precisou apresentar para vocês o sistema reprodutor feminino, que é o que vocês podem observar aí na imagem. Então, esse sistema reprodutor, que é formado por 2 ovários, nesses ovários estarão os gametas femininos que serão liberados a cada menstruação durante toda a fase reprodutiva da mulher, né? E o gameta feminino é chamado de ovócito secundário. Quando esse gameta feminino não é fecundado, quando não teve relação sexual e não houve formação do zigoto, o ovócito secundário e toda a preparação que o útero fez, preparou ali o endométrio para receber o zigoto, mas não ocorreu fecundação, essa preparação vai se desfazer. E quando se desfaz na forma de sangue e é o que a gente chama de menstruação, que vai ser liberado pela vagina. Esse momento da aula eu reservei para falar sobre uma coisa que é muito delicada, mas que infelizmente ocorre muito, que é o abuso sexual infantil. Então, se por algum acaso alguém tocar em alguma região que você não goste, que não pode ser tocada, que você sente vergonha, que você sente medo, converse com alguém de sua confiança. Não fique calado, não sofra sozinho. Tenta falar para alguém, peça ajuda.
para que você consiga evitar qualquer tipo de abuso. Caso você tenha medo de falar com qualquer pessoa, tente os disques denúncias que existem, mas, por favor, tentem evitar qualquer tipo de abuso, não passem por isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo da nossa aula e para mais informações vocês podem acessar o nosso caderno digital. Tá bom? Então até mais. Tchau, tchau.